conceito de expiação constitui o assunto principal do Antigo e do Novo Testamento. Palavras mais conhecidas como reconciliação, propiciatório. Muita gente também não sabe, né, o que é propiciatório. Por quê? Porque é uma palavra que vem do Antigo Testamento. Se a pessoa não gosta de ler Levítico, ela não vai entender isso. E no Novo Testamento fala muito, né, sobre essa questão da propiciação, que o Messias fez propiciação por nós. Né, sangue, remissão de pecados e perdão estão diretamente relacionados com esse tema. Que tema? Expiação. Expiação quer dizer cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. No sentido de cobrir, a expiação significava no Antigo Testamento tomar um cordeiro e sacrificá-lo para cobrir o pecado. Aquele pecado ali foi coberto, a pessoa não vai mais receber o juízo por aquele pecado. Né? Como está em Levítico 4, versos 13 a 21. A expiação em Israel começava pelo sacerdote em sua casa. O sacerdote também tinha que expiar pelos próprios pecados, dando assim também exemplo. E sabe por que é muito importante entender essa parte do sacerdote? Porque o povo no tempo do Messias, os sacerdotes da época dele, eles estavam querendo praticar a justiça, sendo que eles mesmos não estavam puros, eles estavam carregados de pecados. Por isso que quando muitos dos israelitas vão apedrejar a mulher adúltera, o Messias fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E assim todos foram embora, porque a consciência pesou e eles sabiam que não tinha pecado. Quando o Criador deu a lei, gente, era para as pessoas seguirem fielmente, buscarem a justiça, buscarem fazer o que é justo. E aí sim, eles seriam aptos a fazer julgamentos justos. Pois, quando pessoas injustas condenam outras pessoas que também são injustas, não há justiça aí. A justiça não está sendo executada de forma como se deve. Por isso que na Torá era pedido que tanto os sacerdotes quanto os líderes se purificassem a si mesmos, a fim de julgar o povo com justiça. Voltando ao texto, o que acontecia? Em seguida, eram tomados 2 bodes e um deles enviado para o deserto como emissário, no intuito de levar embora o pecado do povo. Por isso que quando fala assim, serviu de bode expiatório, é que a pessoa levou a culpa dos outros. Aí por isso que fala que a pessoa foi bode expiatório. Assim, eram 2 bodes. Um era sacrificado e o outro era mandado para o deserto. O outro bode era sacrificado e seu sangue aspergido no propiciatório. Olha aí de onde vem a palavra propiciar. Propiciar. O Messias, ele foi propiciação. Então, o sangue era aspergido no propiciatório, que era aquela área de cima da Arca da Aliança. Nas laterais tinha os querubins e em cima ficava o propiciatório. Aí derramava o sangue ali, né? Cobrindo assim o pecado do povo, como está em Levítico 16. Esses acontecimentos ocorriam uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês no calendário israelita, que era o grande dia do juízo, do qual o sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiação. Então, uma vez por ano, tinha o dia do juízo, chamado de Yom Kippur. Ali, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era um lugar escuro, que ficava escuro ali durante o ano inteiro, e no dia do Yom Kippur o sacerdote entrava para expiar o pecado do povo, ok? Então, que esse Yom Kippur também é conhecido como dia da expiação ou dia do perdão. Então, no passado era assim, gente, era assim que os pecados eram expiados.
Porém, no Novo Testamento, Yahushua se tornou o cordeiro de Yahuwá, que tira o pecado do mundo. E tem uma outra passagem que também aponta para esse sacrifício. Abraão, que é o pai da fé, pela fé, foi sacrificar o filho. Lembra que o Criador pediu o filho em sacrifício? E isso porque o Criador, ele não pede sacrifícios humanos, não é? Mas ele foi provar a fé de Abraão. E Abraão, confiando que o Criador era poderoso para ressuscitar Isaac, porque tinha dito para Abraão: em Isaac você será pai de muitas nações. Abraão lembrou disso, então ele pensou: eu tenho fé. Se o Criador está me pedindo isso, é porque ele tem o poder de ressuscitar. E aí ele foi obedecer. Mas na hora que o Criador testificou da fé de Abraão, ele logo falou: não faça isso, eu já vi a sua fé. Eu já vi. Não faça isso. E o próprio Criador depois proveu o sacrifício. Porque o filho dele, Isaac, tinha perguntado: cadê o sacrifício, pai? E ele falou: o Criador, Yahuwá, proverá. E aí foi o nome daquele lugar até Yahuwá proverá. E como o próprio Criador fez. Ele proveu o sacrifício da humanidade, gente. Ele deu o próprio filho. Você vê, ele não deixou Abraão sacrificar o próprio filho, mas ele mesmo enviou o próprio filho para expiar os nossos pecados. Gente, isso é muito maravilhoso. As pessoas que não entendem isso, ao contrário, blasfemam do nosso Pai amado. Nossa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa, porque eles não têm noção da gravidade das coisas que eles falam. Então, o próprio Criador, imagina o coração do Pai, enviou o próprio Filho para ser morto e sacrificado pelo pecado dos outros, pessoas que viviam em iniquidade, mas que ele mesmo escolheu para que pudesse andar em novidade de vida, por amor a essas pessoas, gente. Isso é muito lindo. Qual pai sacrificaria o próprio filho por pessoas pecadoras e ímpias? Não é? E aí, gente, o que aconteceu aqui, ó? O Messias fez expiação pelos pecados de uma forma definitiva. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro vindo direto do Altíssimo Todo-Poderoso. Ele não é um ser humano comum, ele veio da parte do Criador. Por isso que é diferente. Aí Yahushua nos purificou através do seu sangue vertido no madeiro e do sacrifício expiatório. Ele cumpriu toda a justiça da morte física e espiritual. O sangue do Messias não apenas cobre o pecado, como fazia os sacerdotes antigamente, mas ele nos purifica, nos renova a cada dia. Olha que lindo isso, gente. Inclusive, tem até uma passagem na Nova Aliança mesmo, que o próprio sacerdote lá, do tempo do Messias, ele recebeu a profecia de que uma pessoa do povo haveria de morrer pelo pecado deles. O próprio sacerdote lá, no meio dos fariseus. Leiam aí as escrituras que vocês vão ver aí. Então, ó, o que aconteceu? Um inocente deu sua vida, seu sangue, em favor de muitos para reconciliação com o soberano, com o Altíssimo, que é bendito eternamente. A ele toda a glória. Ou seja, expiação e reconciliação do homem, porque o homem pecador, ele está aí debaixo de ira. Ele é pecador, ele desagrada ao Criador todos os dias. Ele está debaixo da ira. Então, a reconciliação do homem com o Criador através do sacrifício do seu Filho no madeiro sobre aqueles que creem. Sem isso, nenhum de nós poderia habitar no reino e sofreríamos a morte espiritual, sendo miseráveis pela eternidade. Também, sem a expiação, não poderíamos receber as bênçãos de Yahuwá. Na Efésios 1, 5, o que diz lá, gente? Olha aqui. Aí a gente vem com a questão da predestinação. Não é? As pessoas não entendem, acham que predestinação e sacrifício são incompatíveis, mas aí é que tá a revelação, gente. Todos nós, vivendo em pecado,
como o Criador, ele é justo, ele não pode simplesmente deixar pecadores impunes. Ele não pode. Ah, eu escolhi, então vou deixar impune. Não é assim que funciona. Ele precisa expiar o pecado daqueles que ele escolheu, porque ele é justo, ele precisa expiar. Ele não pode deixar passar. E aí, por isso que ele envia seu filho para expiar os pecados daquele o qual ele predestinou desde a fundação do mundo. Olha que lindo, gente, por amor aos eleitos. Ele ofereceu o próprio filho. Olha que coisa mais linda, gente. Nossa, que lindo, né? Que misericordioso o nosso Pai eterno. Agora vem Hebreus, que é Paulo ensinando o povo o sacrifício do Messias, porque o povo naquela época estava acostumado só com os sacrifícios antigos. Só que eles estavam fazendo aqueles sacrifícios no modo automático. Eles também não estavam compreendendo. Por isso que o pai fala: eu não pedi sacrifícios. E as pessoas interpretam de forma errada. Tipo assim, eita, olha, eu tô confusa, que Deus é esse? Uma hora pede, é o Deus de Moisés, é mau. Porque uma hora ele pede sacrifício, mas no profeta diz que não pediu, a pessoa fica confusa, gente, porque não sabe interpretar, não sabe compreender o plano, a expiação. Mas o que foi que aconteceu, gente? Vamos tentar entender. Era o ser humano que estava fazendo tudo errado. Não entendia que o animal estava morrendo no lugar dele, começava a dar animal tudo de qualquer jeito, o pior dos animais. Isso só refletia que assim, a pessoa ao dar o seu pior para o Criador, mostra que ele mesmo se considera pior, porque ele não compreende a gravidade do pecado. Então, se eu compreendo a gravidade do meu pecado, eu daria o melhor boi. Por quê? Porque essa vida está morrendo no meu lugar. Percebe, gente? Então, por isso que nós temos aí nos profetas o Criador dizendo que vale as ofertas deles, se eles fazem de qualquer jeito, se eles não compreendem, se eles fazem as ofertas e continua pecando aí sem nem se incomodar. Vive iniquidade, então não precisa fazer mais isso não. Vocês estão fazendo isso por quê? Já que é para viver aí de qualquer jeito. Esse é o entendimento, gente. E aí em Hebreus, né, que nós temos aí a explicação sobre o que foi o sacrifício do Messias, comparando com o sacrifício do passado, né, porque o povo naquela época não entendia ainda. Tava confuso. Ai, será? Mas se a gente deixar de fazer isso, será que a gente não vai continuar com o pecado? O povo tava confuso, não sabia. E aí por isso vem Hebreus explicando. E aí diz assim, ó, é, assim, considerando que a lei, a Torá, oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, que estava no Messias, e não exatamente a sua realidade, porque a realidade era que o Criador iria redimir um povo realmente puro, ele purificaria, não mais o homem tentando purificar-se a si mesmo, né? Ele mesmo purificaria, mas fazia parte do plano. É um processo. E aí, ó, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar a consciência, os que se achegam para adorar. Né? Porque a pessoa ia lá, pecava, aí expia pecado, mas depois pecava de novo, e aí expia pecado, e era assim, gente, não tinha fim. Com o Messias, não. Que ele vai continuar falando aqui, ó. Se fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos, né? Se as pessoas tivessem realmente, né, consciência do pecado, será que já não teria parado, né, os sacrifícios? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação do pecado. Por quê? É impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. O que é isso? É uma contradição? Não, é porque os sacrifícios do passado, eles eram uma instrução para que o povo compreendesse a gravidade do pecado. Mas com o Messias, as pessoas são verdadeiramente libertas e restauradas através do novo nascimento que viria por meio do Espírito Kadosh. O Espírito Kadosh no passado não habitava em todos. Ele não habitava em todas as pessoas. Ele vinha com propósitos específicos.
Por isso, quando Yahusha veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Yahuwá. Olha aqui, já é o Messias falando. E estava profetizado nos escritos antigos. Olha que lindo isso. Por que que holocaustos e ofertas o Pai não se agradou? Porque o povo não entendia o sacrifício, o povo fazia de qualquer jeito. Então, o próprio Criador que preparou um corpo para o próprio filho, né? Ali em Abraão, voltando a Abraão, lembra de Abraão? Indo sacrificar o filho, então aquilo ali já estava apontando para o Messias. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei, conforme a Torá. Então completou: aqui estou, vim fazer a sua vontade. Tá vendo? O Messias veio pela vontade do Pai. Qualquer coisa que esteja diferente da vontade do Pai e que diz que é o Messias está fazendo, pode ter certeza que esse não é o Messias da Bíblia, é um falso, é o Denorex, é o lobo que entra por outra porta, é o estranho que entra por outra porta. Lembra que o Messias falou: eu sou a porta. Mas existe aí o salteador que ele vem por outro lugar. Quem é esse? É o falso. E assim ele cancela o primeiro padrão, padrão terreno. Messias veio e cancela o padrão terreno de sacrifícios pelo pecado para estabelecer o segundo. Isso não tem nada a ver com lei ser abolida, porque a Torá tem vários ensinos, mas as práticas de sacrifícios apontavam para o Messias. Foi abolido? Não. Foi aperfeiçoado, veio trazer revelação. É isso, gente. E por essa determinação, fomos santificados, separados por meio da oferta do corpo de Yahusha, feita de uma vez por todas. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote e fez expiação do pecado por meio do próprio corpo dele, não mais de ano em ano. Mais de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Yahusha, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, por meio do corpo dele, ele é o cordeiro, que tira o pecado do mundo, assentou-se à direita de Yahuwá, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, o Messias pelo seu corpo, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, o Espírito Kadosh. Olha aí o Espírito Kadosh dando testemunho da obra de expiação do Criador. Gente, que plano maravilhoso. Logo, aqueles que não compreendem os sacrifícios, aqueles que não compreendem a predestinação e que a predestinação está totalmente alinhada com a salvação, com o sacrifício do Cordeiro, é sinal de que não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica dessas coisas. Aleluia! Olha, Pai maravilhoso. Aí, ó. Porquanto, após ter declarado, o Criador declarou: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Yahuwá. Colocarei as minhas leis, a minha Torá, instrução, princípios no âmago do seu coração, no seu interior, seu homem interior, que coração também é homem interior, e as inscreverei profundamente na sua mente a consciência do homem regenerado, transformado, nascido de novo, está totalmente aliado com os princípios do Altíssimo, aleluia. Como está em Jeremias 31:3. E conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Que lindo, gente, olha. O Pai nos limpa e não mais se recorda dos pecados passados. Por quê? Porque nós sabemos que o Criador, ele abomina o pecado faz separação do homem com o Criador. Mas uma vez que ele redime, que ele salva e transforma o eleito, ele não se lembra mais das suas iniquidades. Que lindo. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas,
Não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Todos os anos, né? A pessoa vai lá, como era antigamente. A pessoa ia lá, todos os anos, oferta pelo pecado, morria um animal para oferta do pecado, e assim em diante, ano após ano. Com o Messias não mais isso. Por quê? Porque o próprio Criador tirou o pecador da lama. E desde então, limpa o pecador. Um processo de santificação, limpando os pecados e não mais se lembrando dos pecados anteriormente cometidos. Olha que lindo! Por isso, gente, que todos os dias nós devemos aí estar orando em comunhão com o nosso Pai, porque olha só, olha como Ele é bom e maravilhoso. Nós damos graças a Ti, Yahuwá, por tamanha misericórdia que tiveste para conosco. Aleluia. É isso aí, gente. Eu espero que esse estudo aí possa trazer luz ao coração e ao entendimento de vocês, para que vocês possam cada vez mais aí aumentar o seu relacionamento com o Pai Eterno e dar cada vez mais graças pelo sacrifício expiatório do nosso Messias Yahushua, o qual se entregou em obediência ao Pai, se entregou por nós.